Desde que Apocalipse dos Deuses começou, um deus do mangá original foi o primeiro alvo de debates. Os novos aspirantes do torneio do Apocalipse iam demonstrando poder, provando a sua força, executando feitos enormes, e o público ia pensando se eles poderiam alcançar ou até superar aqueles deuses que vimos no Ragnarok. E dentre eles, normalmente um deus miserável é visto como uma espécie de portão que guarda esse hall de fama e força do mangá original. E hoje, meus amigos, o duelo do Quem Venceria Pocket servirá para decidir exatamente isso. De um lado da arena, o deus macaco mais livre sob os céus. De pele inquebrável, força inigualável, durante a sua jornada a oeste ele ostentou sozinho o título de deus da batalha, ascendendo de um deus comum até o topo de força dos céus. Do lado da esquerda da arena, o espírito livre que faz o que bem entende, o sábio igual aos céus, deus exterior inquebrável, Sun Wukong. E para impedir esse rebelde deus, temos desse lado um maligno executor. Quando ele desce à terra, calamidades se espalham. Lendas contam sobre um oitavo indivíduo dentre os deuses da sorte, mas ele é somente um, em forma de pura miséria. Ele está aqui para trazer esse deus rebelde a punição divina. Pelo crime de se rebelar contra os mais poderosos do céu, o Carrasco Supremo entra no lado direito da arena, o deus maligno das lendas, Zero Fuku. O Quem Venceria Pocket número 4 será nada mais nada menos que a estreia de Sun Wukong e o Deus Macaco contra o subestimado e absurdamente destrutivo Zero Fuku. Quem será que vai vencer esse confronto? Será que finalmente a gente vai ver um personagem de Apocalipse dos Deuses superando essa espécie de portão do mangá original que é o Zero Fuku? Ou então, o mangá original de Shumatsu vai se manter firme no topo com o Sun Wukong perdendo aqui para o Zero? Só para fim de explicação, para quem não tá ligado, Quem Venceria Pocket é basicamente uma versão encurtada e direto ao ponto do quadro principal aqui do canal, o Quem Venceria, que é o nosso quadro de duelos de Record of Ragnarok, colocando os personagens para cair na porrada loucamente. E aqui teremos a quarta edição dessa versão Pocket. E ela é uma versão Pocket principalmente graças a esse carinha aí, o Sun Wukong, que pela sua luta bastante curta contra o Prometheus, não tem muitos aspectos a se analisar. O que eu posso destacar aqui é a sua força física. Ele é forte o suficiente para levantar o seu cajado, que pesa algumas toneladas de acordo com o Hermes. A sua velocidade de movimento, ele é rápido o suficiente para aparecer ao lado da Jar sem a maioria dos deuses da plateia sequer notassem que ele se aproximava. A sua tolerância à dor, já que ele recebeu golpes do Akanta, do Prometheus, um golpe que amplifica a dor em 1000 vezes, e mesmo assim ele não foi destruído que nem a maioria dos deuses comuns é. E também, é claro, a sua durabilidade. Sendo imortal o Deus Macaco, ele recebe o título de inquebrável, após o seu corpo literalmente não se quebrar pelos perigos da jornada do oeste, sendo pelo menos pra mim, um dos personagens com maior durabilidade de todo o elenco, sem dúvidas alguma. Além disso, ele tem uma habilidade especial onde ele pode canalizar toda a dor que o seu corpo sofreu e acumulou na jornada do oeste, então dispersar na ponta do Ryuji Bang. Essa é a técnica Poder Liberar, Shifang Wei Li, que foi responsável por, apenas com 15% da força, derrotar Prometheus e quebrar o seu tesouro sagrado, um feito que, vale lembrar, é sempre muito relevante no verso de Record of Ragnarok. Bom, se você tá vendo até aqui é porque gosta, de Shumatsu no Valkyrie e tá interessado pra ver quem vai ganhar esse confronto, Então, se não for muito chato da minha parte, deixa eu te lembrar de se inscrever aqui no canal pra gente chegar nos 9.000 inscritos até o final do ano, e também ativa o sininho pra receber mais notificações de vídeos do Quem Venceria. Esse é um quadro que eu gosto muito, e quanto mais Apocalipse dos Deuses tiver, mais vídeo eu quero fazer desses personagens. Inclusive, tá pra acabar a luta aí, do Ema Daioh e do Morte, e eu vou tentar fazer um vídeo dos dois aqui no quadro do Quem Venceria. Talvez um fique com Quem Venceria e um com Quem Venceria Pocket. Vou deixar as votações no Discord. Então, se você quer ver os dois lutando, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber notificação quando esses vídeos estiverem prontos pra gente analisar aí como é que é a força desses dois personagens do submundo. E se você estiver estranhando por que esse confronto de Sun Wukong vs Zero não tava lá no server do Discord, que é onde normalmente as votações do Quem Venceria são definidas, é porque dessa vez o estreante do quadro foi decidido pelos membros assinantes aqui do canal. Os membros sempre me apoiam financeiramente e, como uma das recompensas, eles podem decidir o destino de alguns vídeos aqui do canal. E esse foi um deles, onde eles escolheram que Sun Wukong fizesse a sua estreia tão aguardada no quadro. Ele ainda não tinha estreado. Se você também quiser ter a oportunidade de decidir um vídeo, considere então se tornar um membro.
Agora, andando rapidamente para os pontos fortes de Zero Foku, ele tem uma enorme capacidade destrutiva, até mesmo seus golpes iniciais já destruíram grande parte da arena do round 6, e claro, eles vão ficando cada vez mais fortes. Essa é a grande condição de vitória do Zero Foku, o seu acúmulo de miséria. Quanto mais miséria ele acumula, mais forte ele fica, evoluindo seu cutelo da miséria e aumentando de poder, entrando em diversas formas diferentes. As mais destacadas sendo o cutelo da miséria gigante, que cobre basicamente toda a arena, os nunchakus duplos dele, que usa ali para contra-atacar o Buda com a sua alabarda, a forma da tempestade, uma chuva de lâminas que seguem o seu oponente, né, e são bastante letais, e também o seu golpe final contra o Buda, sendo uma disparada do seu cutelo que se estende até o portão da humanidade, tão rápida que quase acertou o Buda, né, teve uma rachura ali na bochecha dele, que vale lembrar, né, o Buda tem uma visão que literalmente vê o futuro, ou seja, é um baita feito ele chegar perto e poder acertar um cara que consegue prever o futuro. No mangá original, o Zero Foku enfrentou um ser iluminado, mas aqui, Sun Wukong, apesar de ter contato com pessoas que alcançaram a iluminação, não é bem alguém iluminado, né? Então, dito e explicado as principais condições de vitória dos dois personagens, vamos analisar a luta, como ela se sairia e quem será o vencedor no ponto de matchup. Bom, pra ser bem honesto, eu escolhi esse confronto do Sun Wukong, pois devido a sua luta extremamente curta, Sun Wukong tem pouquíssimo pra se analisar e a maioria dos matchups dele contra qualquer personagem são bastante chatos, exceto contra o Zero Foku. Vamos começar analisando o que eu acredito ser a principal condição de vitória do Zero, pois ela viria primeiro na ordem cronológica da batalha. Contra Prometheus, o Titã acorrentou Sun Wukong com a sua corrente sem que o Deus Macaco visse, mas de acordo com o próprio Deus Macaco, o plano dele já era deixar o seu oponente atacar primeiro. Sun Wukong não tinha conhecimento prévio de Prometheus e a sua arma, o que dá a entender que esse comportamento imprudente do Sun Wukong é algo natural desse deus, não vindo especificamente desse duelo do Apocalipse. Isso seria um problemaço pro Wukong, pois diferente do Prometheus, que apesar de ter uma arma que amplifica a dor, carece de ataques fortes, o Zero Foku é extremamente letal. Os seus golpes com o cutelo inicial já criavam rasgos inteiros na arena, por exemplo. Mas temos aqui um argumento a favor do Sun Wukong e para isso a gente vai ter que fazer a famosa escala, que eu faço algumas vezes aqui no quadro. Sun Wukong é chamado de Deus Inquebrável, ele é um dos únicos personagens do elenco que tem uma denotação específica em alta durabilidade, então podemos no mínimo ver ele tendo uma durabilidade próxima ao do Buda. Eu acho até mais alta por todo o destaque que ele tem nessa estatística, né, mas vamos ser econômicos aqui na argumentação e dizer que eles são próximos, Sun Wukong e Buda, nessa estatística de durabilidade. Buda e Zero trocam golpes com as suas armas durante o round 6 em igualdade. Nem Buda e nem Zero, quando trocam golpes com a sua alabarda ou seus nunchakus, por exemplo, subjugam o ataque do oponente. Assim a gente pode escalar que a potência de ataque, ou seja, a AP do Buda, é no mínimo próxima à do Zero. E levando em consideração que o próprio Zero sofre um corte no peito do Buda e não morre, na realidade o ferimento em si é relativamente raso, podemos afirmar que a durabilidade do Zero teve um grande papel para aliviar parte desse dano e não transformar o Zero em alguém totalmente picotado no meio, ou no mínimo não finalizar a luta, né? Já que o Buda até poderia não estar querendo matar o Zero, mas certamente queria finalizar ele ali, mas ele não conseguiu finalizar ele nesse golpe, ou seja, houve um mérito de durabilidade do Zero aí no mínimo, né? Toda essa minha explicação para fazer a escala de que se Zero aguentou um corte do Buda com a sua alabarda, que é no mínimo próximo aos golpes iniciais do Zero em AP no começo do round 6, então o Wukong, que tem uma durabilidade no mínimo próximo ao Buda e ao Zero, também aguentaria um ataque do Zero. Claro, essa escala se baseia muito em aproximações, em supor que X personagem é próximo em durabilidade, Y personagem é próximo em AP, mas acredito que é uma argumentação forte o suficiente pra gente ver que não, o Sun Wukong, por mais que deixasse o Zero Foku atacar primeiro, ele não morreria pra um golpe, ele no máximo teria algum ferimento ou corte no peito, mas a sua alta durabilidade influenciaria pra ele não receber um ferimento fatal. E obviamente que eu não tô considerando a possibilidade do Wukong desviar do golpe, já que não temos feitos de velocidade de reação pra ele, é provavelmente o stat que o Wukong mais carece atualmente, e claro, sem considerar elementos da pistique do personagem. Ali naquele momento de Gods, o Sun Wukong ainda tava naquele tal de burnout dele. Bem possível que numa eventual batalha contra o Shu-Lin, ele não esteja mais assim, eu certamente duvido que ele vai deixar o Shu-Lin atacar ele de primeira, assim como ele deixou o Prometheus. Com isso, logo após receber um ataque empolgante, o próprio Sun Wukong teria que retribuir. Então ele saca da sua orelha o Ryujibang,
o tesouro sagrado milenar e manda Zero Foku se preparar, entoando Shifang Weili, liberar poder. E imediatamente a ponta do Ryu Jinbang encosta em Zero Foku, que começa a ver Budas e deuses causando danos nele, lançando-o de um lado pro outro nessa visão de dor incomensurável. E no mangá de Gods, Sun Wukong com seu Shifang Weili foi capaz de vencer Prometheus com um golpe liberando 15% desse poder, além de quebrar a sua Kanta, o tesouro sagrado de Prometheus. Aqui, se para Prometheus o Sun Wukong supôs 15% já estando bom, pro Zero Foku, alguém que obviamente está acima do Prometheus, ele iria para mais, talvez 25% ou até mais que isso, beirando pra mim uns 50%, tá? Isso porque, vale lembrar, a jornada do Oeste em sua maioria foi o Sun Wukong enfrentando diversos deuses e Budas, e o Zero Foku enfrentou literalmente o Buda, o mais forte dos Budas, o Siddhartha Gautama. Então assim, bem legal a jornada do Oeste e tal, mas o Zero Foku enfrentou um perigo muito maior do que qualquer coisa que o Sun Wukong enfrentou individualmente em sua jornada, o que já é base o suficiente para eu ver o Wukong usando ali uns 50% a mais do poder, até porque ele veria, né, uma grande ali força do Zero Foku. Dito isso, o Zero Foku sobreviveria ao Shifang Weili? Bom, aqui entra a grande discussão do vídeo. Na realidade, eu queria fazer esse vídeo só para discutir sobre isso, sobre as condições de vitória do Sun Wukong. Atualmente a sua única e grande condição de vitória é o seu Shifang Weili, que com 15% de potência desmaiou Prometheus e, como falei, quebrou o seu Akanta. Mais do que desmaiar o Titã, o feito de quebrar o tesouro sagrado dele é bem relevante, já que o Hermes no mangá original consta que quebrar tesouros sagrados é muito impressionante, feitos que inclusive o Zero Foku não tem. Como seu arsenal, feitos e tempo de tela são baixos, o Wukong basicamente só tem como condição de vitória esse único golpe, então temos que pensar em que formas alguém, né, um inimigo hipotético dele, iria counterar esse golpe. Para mim só existem 3 formas de se counterar esse golpe. A primeira, sendo veloz o suficiente para se esquivar do ataque antes do bastão crescer e te acertar. A segunda, ter um golpe em seu arsenal forte o suficiente para subjugar o ataque em um clash. E a terceira, ter resistência e durabilidade suficiente para, mesmo sendo acertado pelo golpe, continuar lutando. Prometheus não tinha nenhum desses 3 pontos, não tinha velocidade para desviar antes do bastão acertar ele, não tinha golpe o suficiente para contra-atacar esse ataque e não era resistente o suficiente para tancar esse ataque e continuar lutando. Quanto ao Zero Foku, bom, seus melhores feitos de reação envolvem simplesmente atacar e contra-atacar o Buda em combate curto alcance, o que, convenhamos aqui, não são grandes feitos. Zero certamente está dentre os piores do verso na estatística de velocidade de reação, então não seria essa questão para ele. Na questão de potência de ataque, eu também não acho que ele tenha golpes tão fortes. Para superar o Shifang Weili, o Zero teria que no mínimo ter um golpe no nível da broca perfuradora de céus do Rajun, que assim como o Wukong quebrou um tesouro sagrado, mas ele não tem nenhum golpe assim. E por fim, a terceira opção do Zero seria tancar esse golpe, que é a mais argumentável das 3 possibilidades para ele. Porém, analisando seus feitos de resistência e durabilidade, eles não chegam perto de tancar golpes no nível de um ataque que quebra um tesouro sagrado minimamente relevante, que é o Akanta. Claro que ele tancou vários golpes com as formas do cajado do Buda e até socos dele, e o próprio Buda de mãos nuas quebrou a Gjallarhorn do Heimdall, mas esse é um tesouro sagrado certamente de nível superior, então para mim não é um argumento muito relevante. Por isso, por mais que, ok, o Zero tem argumentos para tancar um golpe de 15%, se o Sun Wukong decidir aumentar a potência, alcançar 50% ou mais, ou até 100% hipoteticamente, né, isso já significa um golpe 3 vezes mais forte do que o golpe que destruiu um tesouro sagrado, que foi o que acertou o Prometheus. Feito esse que o Zero não tem tanto sentido de tancar e também não tem tanto sentido de executar, ele não tem feitos para tancar esse ataque. Por isso, assim como o Prometheus, Zero Foku também não cumpre as 3 condições que eu apresentei, e assim, após uma longa argumentação, o vencedor desse confronto pra mim tá decidido. Sun Wukong vs Zero Foku, movimento decisivo Shifang Weili, dificuldade da luta média, vencedor Sun Wukong. E é isso aí, tá dada toda a argumentação e explicação de porque, pra mim, Sun Wukong vence o Zero e também porque não vence outros personagens. Esse vídeo já serve como uma espécie de base argumentativa da minha opinião sobre o power scaling do Rei Macaco. Seguindo aquelas 3 condições que eu comentei, vocês vão poder ver qual é a minha opinião em relação à maioria do elenco contra o rebelde Deus Inquebrável. E claro, eu vou sempre fazer o adendo que o Sun Wukong ainda vai voltar a lutar no mangá de Apocalipse dos Deuses, e dessa vez ele certamente terá mais tempo de tela contra o Kushulain, o que pode apresentar ele tanto feitos melhores em áreas que ele carece ou que ele não tem nada, quanto também algumas explicações e demonstrações melhores para sua liberação de poder,
quanto até mesmo, né, algumas mudanças no seu scaling que pode auxiliar ou até prejudicar o Soul Kong numa futura reanálise dele contra o Zero Foku. Então comenta agora a sua opinião, o quão forte você acha que é o Sun Wukong? Ele tá no seu top 20 do verso, no seu top 15, no seu top 10 ou até mais acima? Será que ele ganha do Zero Foku ou eu exagerei aqui no resultado? Comenta aí embaixo a sua opinião sobre ele e não se esquece de dar o like e compartilhar o vídeo para termos mais Game Seria Pocket aqui no canal, pois ainda temos Kushulain, Zuki e Prometheus para estrearem. Como sempre, agradecimento aos boosters do servidor do Discord, aos membros General de Guerra, João VRK, Ariel Rainer, Vitor Emanuel, Gig, Francisco Wagner, Alex Grindel e Omni por apoiarem diretamente o canal. Espero que você que ficou até aqui, um abraço e até mais.